Oi, meu nome é Larissa, eu sou lésbica e crente. Essa daqui é a minha noiva. Oi, pessoal. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre como é passar pelos nossos dias difíceis com Jesus, como ele nos ajuda a superar essas dificuldades. Antes de eu conhecer Jesus, eu conheci ele com 18 anos, né? Então, a perspectiva que eu tenho é da adolescência, enfim, um pouquinho antes dos 18. Era bem difícil, eu sempre fui muito ansiosa. Gente, os motoqueiros dessa rua, eles passam muito, muito mesmo. Então vão ter alguns momentos que eu não vou conseguir cortar, porque eu vou estar falando e o motoqueiro vai passar, tá? Então eu peço desculpa pelo motoqueiro. Mas se você é motoqueira, tudo bem, eu gosto de você, mas me atrapalha. Voltando, eu sempre fui muito ansiosa. Então, eu sempre vivi as coisas de maneira muito intensa. Então, quando eu tava triste, eu tava muito triste. Eu sou a famosa drama queen. Faço drama por tudo e é isso aí. Então, quando eu tava triste, eu tava muito triste. Quando eu tava mal, eu tava muito mal. Quando eu tava sofrendo por amor, eu tava sofrendo muito por amor. Era tipo... Então não era fácil, assim. Antes de eu conhecer Jesus, eu não lidava muito bem com os meus sentimentos. Eu escrevia bastante, eu conversava muito com minhas amigas, mas assim, eu não tinha muita perspectiva de dias melhores, ou eu não tinha perspectiva de que aquilo eu ia superar. Sei lá, se eu superasse, beleza. Se eu não superasse, acontece, né? Então não era muito bacana, assim, passar por dias difíceis enquanto eu não tinha Jesus, né? Pra mim era muito complicado, porque eu cresci em berço cristão e a maioria do meu círculo de amizade era da igreja. Eu era mórmon, então se você é mórmon e você tá assistindo esse vídeo, continua. E quando eu me descobri lésbica, foi uma situação muito complicada pra mim, porque eu perdi quase todo o meu ciclo de amizades e eu fui meio que excluída das coisas. Indiretamente, tá? Não foi assim, sai daqui! Isso foi depois. Aí, e também a aceitação dentro da minha casa, porque só quem me aceitava de fato era meu irmão mais novo e eu era do meio de 2 irmãos homens. E minha mãe não levou de uma forma boa também. Então, os dias difíceis pra mim era muito complicado, porque eu acabei me isolando de tudo assim. Eu fiquei muito, muito triste. E aí, eu acabei tendo depressão na época, e aí eu encontrei a terapia. Me ajudou bastante naquela época. A terapeuta me ajudou a lidar com vários sentimentos que eu não entendia, porque eu era muito jovem, na época eu tinha 16 anos. E aí ela me ajudou bastante. E foi isso. Se você já tá gostando desse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa o seu like. Comenta aqui embaixo como é pra você passar pelos dias difíceis, como é, enfim, quando vem aquele dia ruim, o que você faz, o que você acaba fazendo pra se sentir melhor. E como eu falei, eu conheci Jesus aos 18 anos. Quando eu conheci a Contemporânea e eu me converti, eu falei, não, cara, é isso, assim, foi... Eu já falei sobre isso em um vídeo, então eu vou deixar ele aqui em cima. Se você não viu, vai lá. Mas quando eu conheci a Igreja Contemporânea, eu falei, meu, esse lugar é pra mim e ponto. Tipo, eu já comecei a mudar algumas coisas na minha vida, eu já comecei a ter outros entendimentos, já comecei a buscar isso. Mas obviamente que não foi do dia pra noite que eu comecei a ter uma intimidade boa com Deus e tudo mais. E aí falando sobre hoje em dia, assim, como eu consigo lidar melhor com os meus dias maus, porque se você acha que ser crente é viver uma vida plena, que nem aqueles folhetos onde a gente tá tipo... No paraíso, vivendo com onças e pegando os animais silvestres no colo, e todo mundo é branco. Se você acha que ser crente é isso, sinto te informar que não é bem assim. A gente continua sendo gente de carne e osso, a
gente tem sentimentos, a gente tem que lidar com algumas coisas ruins, a gente tem que lidar com homofobia, sim, tem que lidar com racismo, sim, a gente tem que lidar com machismo, sim, e é difícil. Então, tem dias que a rotina acaba me pegando, e eu acabo, sei lá, sendo de fato engolida pela minha rotina, sendo engolida pelos meus problemas, pelas diversas coisas que eu tenho que lidar no meu dia a dia, e às vezes eu não acordo bem. E o que eu faço? Eu rasgo minhas vestes e rolo no chão? Não, né? A palavra de Deus, ela é muito clara sobre que a gente vai ter dias maus. O próprio Jesus, ele falou: no mundo tereis aflições, porém tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E ele é o nosso maior exemplo, assim, ele veio pra terra como carne, se fez carne, então tudo que você puder imaginar, tipo, sério, tudo mesmo, tudo, que é assim, é tudo que você puder imaginar, Jesus, ele viveu. E é por isso que ele tem tanta autoridade pra falar pra gente que ele venceu o mundo, que ele foi um vencedor, que ele passou... Motoqueiro. Ele venceu o mundo, então ele foi humilhado, ele foi negado, ele foi rejeitado, ele perdeu, no caso de Lázaro, ele perdeu um amigo e ele chorou pela perda desse amigo, ele consolou suas amigas também por conta disso. Ele foi traído por um amigo, por uma pessoa que estava no seu ciclo de amizades. Então, assim, Jesus, ele tem muita propriedade para nos ajudar a passar pelos dias maus. Então, o que eu faço, né? Vamos lá, vamos ser práticas. Eu oro. Tá, agora sim, sem brincadeira. Eu oro sim, eu me consagro sim, sempre antes de sair de casa, mas uma coisa que me ajuda muito é um louvor da Lumelpídio, Ó Minha Alma, que ela fala que ela tem uma conversa com a própria alma e ela pergunta por que a alma dela tá tão triste, sendo que a alma dela sabe que ela ainda vai louvar a Deus, que as coisas boas elas ainda vão vir. O Senhor, ele é a nossa maior esperança. Ele nos deixou muitas promessas aqui nesse livro maravilhoso que é a Bíblia. E uma delas é que aqui em terra, ainda vivos, nós viveríamos grandes coisas, grandes promessas, grandes milagres. A gente seria um povo muito próspero. Então, esse livro aqui, ele me dá muita força, muita esperança. E você, Mozão? Pessoal, eu vou falar um pouco da minha vida. Eu sou universitária, eu estou no 5º ano de fisioterapia na PUC São Paulo. A minha luta é minha universidade. Rindo de nervoso. Eu passei muitos dias difíceis porque a vida universitária, para quem viveu, sabe como é. Todo semestre, aquela loucura, aquela ansiedade, sem saber se vai passar ou não. O meu curso, particularmente, ele é anual, então se você é reprovado, você não só pode fazer no ano seguinte, isso se tiver alguma brecha, porque o meu curso só tem no período da manhã e é um curso bem pequeno. Então, dificuldades em conseguir entender a matéria pela ansiedade realmente do medo de não passar naquela matéria. E isso, para mim, a minha mulher tá aqui de prova, ela sabe como é difícil para mim lidar com todas essas questões internas. Então, o que eu faço? Eu escolho, eu venho pro quarto, eu fecho a porta, aviso todo mundo aqui que eu vou estudar. E antes mesmo de eu estudar, eu tomo um banho bem quente, deixo a água cair. E nesse momento é minha intimidade. Eu oro, eu choro para Deus, eu exponho as minhas dores naquele momento e peço para Ele me dar todas as estratégias para que eu entenda aquilo que eu vou estudar. E Ele é o dono de todo o conhecimento que existe na face da Terra. Então, é para Ele que eu vou pedir. Então, eu peço para que Ele me capacite para que na hora em que eu seja aprovada naquela disciplina, eu possa entregar a glória para Ele. Então, a partir daquele momento que eu me coloco naquela situação, eu sinto que Deus me acalma, Deus me capacita, e no final a gente passa sim de semestre, pessoal, é isso aí.
Esse ano eu tô fazendo meu TCC e tem sido uma loucura. Ela tá vivenciando isso comigo e é TCC com estágio, com coronavírus e tem sido assim uma loucura e é nele que eu acho a minha paz, é a minha forma de consagração e cada uma encontra a sua forma, seja no louvor, seja numa oração, seja abrindo a Bíblia e falando Deus, seja, sei lá, fazendo o que se sente melhor. Você falou uma coisa interessante, Bê, que é falar pra Deus que a gente não consegue, falar pra Ele que a gente não aguenta mais. E a palavra, ela fala muito sobre isso também, ela fala muito sobre por que você tá deixando o seu coração ficar triste, por que você tá angustiando a sua alma. E o Senhor, ele fala isso porque a gente tem plena certeza de que os dias melhores eles vão vir. Mas quando a gente tá mal, a gente não para pra pensar nesses dias melhores, né? E a Bíblia, inclusive, fala muito sobre isso. Tem muitos profetas que a gente gosta, por exemplo, Ezequiel, que foi pra caverna. Elias. Fui pega no desafio bíblico. Mas Elias, ele foi um profeta muito grande nos tempos dele. Ele derrotou mais de 500 profetas de Baal, que era um outro deus da época que as pessoas adoravam. E ele fez descer fogo do céu, tipo, ele fez um bagulho muito doido, assim. E quando uma mulher pegou e falou assim, meu, vou te matar. Ele falou assim, ai, meu Deus. Não vai não. E aí ele, tipo, fugiu, foi pra caverna, falou que queria morrer, sabe? Ele tinha acabado de viver uma grande coisa com Deus, assim. E os profetas naquela época, eles tinham uma intimidade, incrível com Deus, assim, sabe? Deus, ele falava diretamente com os profetas. Então, naquele momento, Elias, ele não lembrou disso. Ele só, tipo, pegou a dor dele e ficou muito mal e foi se esconder na caverna. Então, uma coisa que é muito importante, que foi o que você falou, que é falar pra ele que você não consegue mais, assim. Falar pra Jesus, tipo, cara, eu não consigo mais, eu preciso muito da sua ajuda. Hoje meu dia não tá legal, ele só vai poder ser melhor se você fizer alguma coisa. Não tô bem e também não tô a fim de falar com você, mas me ajuda. Jesus, ele é nosso amigo de verdade, então, assim, tem dias que eu não quero falar sobre por que eu não tô legal com a Ingrid, por exemplo. E eu não falo naquele momento, eu falo depois e explico pra ela por que eu não tava legal. Mas Jesus, ele é nosso amigo, então fala com ele como se você fosse falar com um amigo seu, sabe? Às vezes eu só falo, cara, não aguento mais, sabe? Tipo esse coronavírus, não aguento mais, sabe? Ele pode ir embora. Mas eu sei que todas as coisas estão no controle dele. Apesar da gente estar passando por dias muito difíceis, principalmente agora na quarentena, eu sei que a gente ainda vai louvar o nome dele, sabe? Eu sei que ele ainda vai fazer coisas boas por nós. É uma coisa que a Bê falou que é muito bacana também. A palavra fala que antes mesmo da palavra nos vir a boca, Deus já conhece toda. E por muitas vezes eu me vi em situações que eu não conseguia falar de tanta dor. E eu senti na hora, assim, quando eu chorava, que Deus enxugava as minhas lágrimas. O fato de você abrir seu coração e mostrar pra Ele que, pô, tá doendo e eu não aguento mais. Seja questões financeiras, seja questões sentimentais, seja questão de aceitação da família, seja questão, sei lá, o que você pode estar passando. Deus, Ele sabe. E às vezes realmente a gente não consegue falar pra Ele. Mas se você se colocar na posição de filha, tipo, se expõe, mesmo que de uma forma indireta, que Ele vai ver que você está passando por isso. E eu tenho fé que você vai passar por isso, porque os dias difíceis, eles vêm. E a palavra também fala que Deus nunca dá um peso maior do que a gente possa suportar. Eu tenho certeza que você vai passar por essa luta. E no final, você vai olhar e você vai ser capaz de fazer o que a gente está fazendo agora.
ensinando outras pessoas como nós lidamos com essa dor. Também a gente não pode romantizar e falar que é instantâneo e que no mesmo segundo a gente já tá plena, renovada e que fica tudo bem, porque nem sempre é assim. Às vezes a gente tem dias difíceis, mas o principal, eu acredito que seja no fato da gente ter a Jesus, é que a gente tenha a esperança de dias melhores. Por mais que hoje eu não esteja bem e eu ore, eu fale com Deus, eu me derrame, eu chore, e aquela dor ainda não seja totalmente curada dentro de mim, eu tenho a esperança, eu tenho fé, eu acredito que aquilo vai passar, que aquilo é só uma fase. A palavra de Deus, ela diz em Eclesiastes 3 que há tempo para todas as coisas. Há tempo de chorar e há tempo de se alegrar. Então, às vezes, não que seja necessário o sofrimento, mas muitas vezes o sofrimento ele vem como uma forma de transformação na nossa vida. Então, às vezes a gente passa por momentos difíceis para a gente entender e aprender algumas coisas, para depois estar ainda mais forte e ainda melhor. Falando sobre, que você falou, né, sobre dificuldades financeiras, eu acho que é uma das coisas que mais aperta a vida de todo mundo, assim, seja crente, seja ateu, seja o que for. Quando mexe no quesito financeiro, é algo muito complicado. E a gente passou, assim, por momentos muito difíceis, assim, tipo, de verdade. Momentos em que a gente não tinha mistura na geladeira e a gente ficou desesperada. Oramos, choramos muito, aquilo doeu muito no nosso coração, porque estava muito difícil. Eu estava desempregada na época, ela não estava trabalhando, a gente tinha usado o seguro-desemprego, a gente já tinha usado todas as opções para quem está desempregado na época e não tinha um tostão furado, nada mais. E não era só a mistura que tinha acabado, tipo, o arroz já estava acabando, sei lá, não tinha ovo, não tinha mais macarrão, acho que tinha um pouquinho. É tipo aquela história, sabe? A farinha e o azeite já tava no ralo. E aí, assim, eu lembro muito, muito bem desse dia onde a gente orou e impôs as mãos sobre a nossa geladeira e a gente chorou muito, 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 muito mesmo. A gente chorou muito e a gente clamou muito, muito, com muita sinceridade, assim, no nosso coração, falando para Deus que a gente não tinha o que fazer, a gente não tinha para onde correr, a gente realmente não tinha o que fazer naquele momento. E assim, de uma maneira muito linda, de uma maneira muito incrível, alguns dias depois, apareceu R$900 na nossa conta. Nessa época que a gente viveu isso, foi a mesma época em que, eu não sei qual era o presidente, falou, eu vou liberar o PIS de todo mundo. E eu tinha trabalhado 2 anos na época e caiu o PIS na nossa conta. E aí, depois disso, a gente viveu mais algumas dificuldades em relação à faculdade, em relação a contas loucas que chegaram na nossa casa. Assim, a gente passou por maus bocados, mas a nossa esperança sempre estava em Deus, a gente sempre procurava o nosso socorro nele. Um outro momento também em relação à vida financeira que a gente viveu, que eu vou dividir com vocês, o meu versículo de cabeceira, que é Mateus 6:25. Foi um momento assim que a gente vivia com o que tinha, não sobrava, mas também, tipo, não dava para comprar nada, assim. A pizza, não tinha pizza durante meses, não tinha cachorro quente, não tinha coxinha de R$1, bala, não tinha nada, não gente. tinha nada. Tipo... Era o essencial. É literalmente um anazinho na boca no corvo, assim, toma, enche a barriga que só tem isso. E aí o que começou a acontecer? A gente não tinha de onde tirar dinheiro, a gente já tava com a conta do cartão de crédito muito alta e devendo lease, devendo um monte de coisa. E aí o nosso sapato rasgava. O meu óculos quebrava e eu não enxergo direito sem óculos. Eu preciso do óculos para viver. Aí, sei lá, o chuveiro queimava.
o gato comia veneno que ele achava em algum canto que não tinha veneno na nossa casa. Mas o gato comeu. Era calça que rasgava, aí chegava o frio, não tinha blusa de frio, era camisa que rasgava. Gente, sério, foi uma luta, assim, foi um deserto que a gente passou muito, muito grande. E o Senhor, ele me mostrou esse versículo e todos os dias eu lia, tipo, sério, eu lia todos os dias, porque era a única coisa que me dava esperança. Era a única coisa que me enchia de força. Sério, era esse trechinho da Bíblia que, se eu não lesse, assim, eu não estaria aqui para contar essa história, porque eu teria largado tudo, teria desistido enquanto a gente vivia isso. E ele diz assim, Mateus 6, 25. Por isso, eu digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves dos céus, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Um côvado é tipo um dia ou um tempo a mais na sua vida. E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Porque os gentios é que se preocupam com todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. E com esses versículos aqui, foi onde eu encontrei a minha força. Foi sabendo que quem disse isso aqui foi Jesus. Ele estava conversando com os discípulos e com o povo, a multidão, e ele estava ensinando isso aqui. E, cara, ele falou claramente, você está se preocupando com o que você vai vestir. A gente realmente não tinha muita opção de roupa para vestir. A gente não tinha muita opção do que comer. A gente comia o mais barato, o que dava para comprar. E a palavra fala, por que você se preocupa com o que você vai comer? O seu pai que está lá no céu, ele sabe que você precisa disso tudo. E por mais que assim, eu lia e as coisas não estavam mudando, mas eu tinha a esperança de dias melhores. Tava escuro, peço perdão pelo vacilo. A gente fechou a cortina porque tava muito sol. E aí ficou muito escuro, a minha luz descarregou. E é isso. Então, agora tá claro. Eu vou dividir com vocês. É uma experiência que eu vivi. Nós estamos 5 anos e 2 meses juntas. E no ano seguinte que nós nos conhecemos, nós duas fomos aprovadas na faculdade. Ela passou no Mackenzie, nós duas somos bolsistas. Já falei sobre isso também, hein? Tá aqui em cima, se você ainda não viu, vai ver esse vídeo. E eu também sou bolsista lá na PUC São Paulo. E os meus dias difíceis realmente era a minha insegurança com a faculdade, porque meu curso já são 5 anos. Então, se você pegar um DP, é muito provável que você viva 6 anos. E a gente não quer viver 6 anos, né? A gente quer ser livre e trabalhar. E aí, quando eu sentia medo, insegurança com umas questões da faculdade que me vinham até da vida, pessoal. Eu também passei dificuldades na vida fora a faculdade. A grande maioria foi na faculdade, mas eu lia... Na verdade, a primeira vez que eu ouvi não foi lendo. Foi numa palavra que eu ouvi
E depois eu meio que meditava essa palavra na minha mente, nos momentos difíceis. Tem um louvor também que eu meditava muito nele, que era Deus é Deus, eu não sei quem canta, pessoal, mas é Deus é Deus. Eu escrevo aí. Exatamente. E aí eu meditava, Deus é Deus, se a porta abrir é Deus, mas se a porta fechar também é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, e se não der, Ele continua sendo Deus. E as promessas dele para minha vida e para a vida da minha família são certas, não importa o que aconteça ou o tempo que demore. E aí eu lia Salmos 23, é muito conhecido, mas a palavra ela se renova todas as manhãs. Então versículo 1, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em verdes prados me faz descansar e para águas tranquilas me guia em paz. Restaura-me o vigor e conduz-me nos caminhos da justiça, do amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale das sombras da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, e tua vara e teu cajado me protegerá. Tu prepararás um banquete para mim na presença dos meus inimigos, me honrarás ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. A felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Ainda que o seu deserto seja longo como o nosso foi, durou, 2 anos, não sei, durou muito tempo. E todos os dias a gente ia dormir chorando e acordava com dor de cabeça chorando mais um pouco. E a gente, com os olhos humanos, a gente não vê saída. Mas os planos de Deus, eles são muito mais complexos do que a gente pode imaginar. E a luta, pensa isso, não é romantizando a luta ou diminuindo as suas dores, porque cada dor merece ser sentida e não existe dor maior ou dor menor. Se está doendo em você, é uma dor realmente verídica e tem valor nisso. Mas você é muito mais forte do que seu choro de ontem. E amanhã você vai ser muito mais forte do que o choro de hoje, sabe? Todo deserto é um deserto de transformação, para você se transformar em uma pessoa muito mais linda e muito mais maravilhosa do que você já é. Então lembra disso. Dias melhores virão e você realmente dará testemunho para suas amigas, para suas colegas de trabalho, para as pessoas da sua família que muitas vezes pode passar pelas mesmas coisas que você. Outra coisa que a gente não falou e que também é muito importante, que foi muito importante e ainda é muito importante pra gente, os nossos apoios, né? As pessoas que estão à nossa volta, assim. A Ingrid, ela é meu apoio diário, né? Porque minha mulher. Mas, assim, Deus, ele coloca outras pessoas no nosso caminho, assim, pra nos ajudar mesmo. Então, assim, se você tá precisando de ajuda, tá precisando conversar, cara, sério, a gente tá aqui. Pode me mandar mensagem no Instagram, no Twitter, no Facebook. Pode comentar aqui embaixo, não se sente à vontade. Pode me mandar e-mail, tá tudo aqui embaixo na descrição. Porque às vezes, de fato, a gente não consegue sozinho, sabe? Tiveram dias em que a gente não conseguia sozinha. E a gente precisava ouvir de outras pessoas que tinham passado por situações parecidas com as nossas. Como é que a gente supera isso, sabe? Como é que a gente passa por esses momentos de dificuldade? Então, assim, a gente tem muitos amigos na igreja, então os nossos pastores são nossos amigos, inclusive, então a gente recorria a eles, a gente mandava uma mensagem, mandava um áudio pedindo ajuda, pedindo socorro, pedindo uma oração. Os nossos amigos também estavam sempre ali. Vitor e Aleph, amo vocês. Aline e Eliane, amo vocês. E não é taxando, tá, gente? Só porque... Enfim. Só Deus sabe. Mas foram pessoas muito importantes, assim, muito importantes para a nossa caminhada. E que, se não fossem por eles ali naquele momento, sem o canal de Deus na nossa vida,
as coisas tinham desandado de maneira feia, assim. Então, se vocês estão precisando de alguém, assim, quer ouvir uma palavra de Deus, quer ouvir algo que vem dessa palavra aqui, porque se for para eu falar esperanças de mim, esperanças que partam da Larissa, eu não tenho nada a agregar na sua vida, mas as palavras de Deus, a palavra dele é viva, ela é eficaz, ela gera esperança, ela traz vida realmente para nós, né? Então, se você tá precisando de algum tipo de ajuda, pode mandar aqui embaixo. Se você tá passando por não aceitação da sua família, se você tá com dificuldades na faculdade, achando que não vai dar certo. Eu fiquei 4 anos para entrar na universidade que Deus me colocou como promessa, e foi Enem atrás de Enem. Se você viveu isso, eu vivi também. Se você tá passando por dificuldades na faculdade, a gente pode trocar uma ideia, enfim, qualquer coisa. E se a gente não puder, a gente com certeza vai direcionar a sua vida, a sua mensagem para outras pessoas, porque eu acho que junto a gente é muito mais forte. E para finalizar, a palavra de Deus, ela diz aqui também em Mateus, no capítulo 7, versículo 7. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois tudo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Esses versículos aqui, eles estão falando para você bater a porta de Deus. Para você orar a Ele e pedir para Ele tudo o que você precisa. Todas as nossas promessas, elas são frutos de oração. Muitas que nasceram só no nosso coração. Mas todas as vezes que a gente bateu a porta de Deus, todas as vezes que a gente pediu para Ele, todas as vezes que a gente pediu para Ele paz, Ele não piorou a nossa situação. Todas as vezes que a gente pediu para Ele um refrigério, Ele não nos deu uma luta ainda mais forte. Então, se você está precisando de força, se você está precisando de alimentos, se você está precisando de saúde, tudo que você estiver precisando, você peça ao seu Pai que está no céu e Ele vai te ouvir. A gente é prova disso. E não existe segredo. Deus é o ser que mais tem acesso nesse universo. Foi tudo Ele que criou, né? Então, seja ajoelhado, de olho fechado, olhando para o céu, olhando para uma coisa que te traz inspiração, sabe? Mentaliza coisas boas, mentaliza realmente que Deus está te ouvindo e peça do seu jeito. Não tem palavras, não precisa ser uma coisa tão Bíblia forte, trazendo todas as palavras que existem na Bíblia, não. Se você pedir de coração e de forma sincera, Ele vai estar te ouvindo, e eu te garanto, porque está escrito aqui que Ele vai te responder. É isso, pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo, que apesar de longo foi bom. Mas desde já eu te peço, deixe seu like, se inscreve aqui no canal se você gostou desse vídeo, se você está precisando de ajuda, comenta aqui embaixo. Enfim, nós estamos aqui, tudo que vocês precisarem ou tiverem dúvida, falem com a gente. Quer falar alguma coisa? Não, então tá bom.